Boa noite, irmãos. Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um, sobre as nossas famílias. E vamos aproveitar esse momento somente para louvar o Senhor. E vamos iniciar esse momento cantando o Salmo 1, que está lá na Palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Deus me ama.
receber, Senhor Deus. Nós não temos palavras, Senhor, para agradecer o teu amor para conosco, Senhor. Mas todos os dias somos dependentes de ti, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Toda língua
A graça e a paz, meus irmãos, no nome de Jesus, amém? Eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao versículo número 5. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao versículo número 5. Eu farei essa leitura e os irmãos acompanham atentamente a leitura da Santa Palavra de Deus, que nos diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Até aqui a leitura da Santa Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, nós te rogamos, ó Senhor, que neste momento esteja abençoando a tua igreja por meio da pregação da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos abençoando neste culto, que seja para a glória do teu santo nome. Que o Senhor fale ao meu coração, fale ao coração da tua igreja e que sejamos fortalecidos e edificados na tua santa e maravilhosa palavra. É no nome santo de Jesus que nós te oramos nesta noite, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, nós ouvimos na mitologia grega a história de seres que viviam no fundo dos mares. Eles eram formados por uma parte peixe, da cintura para baixo, e uma outra metade, da cintura para cima, era o corpo de uma mulher. A estes seres dá-se o nome de sereias. Nós conhecemos alguma coisa a respeito da história das sereias, porque este assunto foi muito explorado nos cinemas. Mas existe um detalhe sobre a história das sereias que nem sempre é contado, e ele é um tanto quanto sombrio. A história das sereias é que, enquanto os marinheiros estavam em alto mar, em suas viagens, por vezes eles eram surpreendidos por um belo e doce canto. Eles eram atraídos, seduzidos por este canto. E quando iam em busca das sereias e as encontravam, o que acontecia era algo terrível, porque as sereias arrastavam os marinheiros para o fundo do mar, aonde eles morriam. É notável que muitas vezes os homens são atraídos por caminhos de morte através de uma forma sedutora, sutil, enganosa, vinda por meio de promessas. Nós vemos isso na própria palavra de Deus. Um exemplo é em Gênesis 3, ali o casal Adão e Eva, colocados no jardim para obedecerem e confiarem plenamente no Senhor, são seduzidos por uma promessa enganosa de que seriam como o próprio Deus. Satanás, usando a serpente, engana Adão e Eva, e eles desobedecem a Deus, justamente porque não confiam no Senhor. Todos aqueles que desejam não ser sugados, atraídos para esse tipo de caminho de morte, devem ter confiança em Deus. Este é um assunto que por vezes é esquecido, mas nós temos que sempre renovar a nossa confiança no Senhor. Por meio da história de Ruth, nós veremos os perigos de não se confiar em Deus e quais os problemas que trazemos sobre nossas vidas quando nos falta a plena convicção de que o Senhor está a cuidar de nossas vidas. O livro de Ruth, meus amados irmãos, é um livro pequeno, tem apenas 4 capítulos e se detém a falar sobre uma mulher nascida em Moabe, ou seja, ela não é israelita, mas se casa com um israelita, fica viúva, demonstra um intenso amor e misericórdia por sua sogra, Noemi. O livro vai abordar este relacionamento das duas, vai mostrar também o relacionamento de Ruth com um homem chamado Boaz. Através do relacionamento com Boaz, ela casará com ele, terá-se um filho chamado Obed. De Obed virá Jessé, de Jessé virá Davi, o rei Davi. E assim nós sabemos que Ruth faz parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Conforme o próprio livro de Ruth nos mostra, a história se passa na época em que os juízes julgavam a terra. Este é um período longo, de pelo menos 400 anos, de forma que a informação que nos é dada não é suficiente para saber em que época exatamente se passa a história de Ruth. Aqui não existe nenhuma menção a um líder de Israel, a algum juiz. Nós não temos informações se Israel estava em conflito com algum outro povo.
Nós não sabemos nada disso, porque o foco do livro é mostrar a história de Ruth. De maneira que os 5 primeiros versículos do capítulo 1 de Ruth nos dão a base para entender como Ruth vai fazer parte do povo do Senhor. Esse pedaço aqui do livro, os 5 primeiros versículos, funcionam então como uma introdução, na qual nós veremos a família de Elimeleque e Noemi, a qual Ruth então passará a fazer parte, como eles se distanciam de uma confiança com o Senhor e dos problemas que terão por causa desta falta de confiança em Deus. E é sobre isso que eu quero trabalhar nesta noite, a confiança que nós devemos ter no Senhor. E eu convido a amada igreja a refletir comigo sobre o seguinte tema: devemos sempre confiar em Deus. Mas quais são as consequências de não confiarmos em Deus? Existem pelo menos 2 que nós veremos com base no texto. A primeira, entre o verso 1 e o verso 2, nós veremos que uma das consequências de não se confiar em Deus é abandonar a sua comunhão. Vejamos o que o texto nos diz. No verso 1 é nos informado que na época em que os juízes julgavam, houve fome na terra. É interessante pensar que uma família de Israel estava passando por dificuldades, é isso que o texto nos diz. Havia fome na terra e uma família de Belém de Judá estava saindo para a região de Moabe. O nome do pai era Elimeleque, o nome da mãe era Noemi, dos filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Meus irmãos, é curioso imaginar a situação que essa família, juntamente com todo Israel, está passando. O texto nos diz que havia fome na terra. Ora, nós bem sabemos que Deus sempre foi provedor com relação a Israel. Quando passaram 40 anos no deserto, Israel recebeu por parte de Deus tudo aquilo que eles precisavam. O maná, as codornizes. Nós também sabemos que o Senhor proporcionava água para que eles bebessem, de forma que Israel sempre esteve debaixo do cuidado de Deus. E agora, eles não estavam mais no deserto, eles estavam na terra prometida aos patriarcas, a Abraão, a Isaque, a Jacó. Eles agora estão vivendo na terra que na promessa dizia, uma terra que mana leite e mel, uma terra produtiva. Uma terra onde o povo não passaria por dificuldades porque ela lhes daria o suficiente para viverem. Os espias, quando são enviados por Moisés a conhecerem esta terra, eles voltam trazendo esta informação: a terra é boa. Inclusive, eles trazem frutos da terra para mostrar: a terra é produtiva. Mas há um detalhe que por vezes é esquecido e que precisa aqui ser pontuado. Nem sempre nós lembramos, mas o Senhor fez uma promessa que tem 2 caminhos. A promessa de que abençoaria o povo mediante a sua obediência, e a promessa de que eles seriam punidos caso quebrassem a lei do Senhor. Israel está colocado naquela terra para ali viver, mas eles precisam se lembrar que têm que ser fiéis ao Senhor. O período dos juízes, conforme o texto nos lembra, é uma época de muita idolatria por parte do povo de Israel. Nós temos informações, segundo o livro de Juízes, que constantemente o povo abandonava a adoração a Deus e se voltava para os falsos deuses de Canaã. Levítico 26 nos mostra que o Senhor havia dito a Israel: se vocês me obedecerem, eu serei fiel. Mas caso vocês quebrem a minha lei, vocês serão punidos. Uma das punições que é dita por Deus ali em Levítico é de que faltaria justamente alimentos. A terra não traria a provisão necessária para que o povo se alimentasse. Isto, meus irmãos, se explica por um simples motivo. Israel deveria ter sempre confiança no Senhor, não era na terra. Por mais que aquela terra que eles viviam fosse boa, a confiança deles deveria ser sempre no Senhor, que era o verdadeiro provedor de cada um deles. A cidade em que Elimeleque e Noemi vivem se chama Belém de Judá. Belém, no seu significado na língua hebraica, quer dizer casa de pão. É um nome propício, uma vez que aquela região era conhecida por produzir, entre outras coisas, trigo. Também produzia-se uvas, amêndoas, azeitonas, era uma terra boa. Mas aquela família estava passando por dificuldades. Por causa, certamente, da sua desobediência a Deus, Israel estava sendo penalizado. E diante de um cenário tão difícil, aquela família então começa a cogitar, na verdade eles tomam a decisão de partir de Israel para um outro lugar, eles resolvem ir para Moabe. Nós conhecemos bem esse tipo de atitude porque nós somos de uma região que constantemente sofre com a seca. Quantas não são as famílias que já foram tentar a sorte no sul do país, diante de uma terrível seca que encontraram no sertão do Nordeste? Muitos certamente conhecem esse tipo de história. Então o princípio é o mesmo, nós estamos em uma terra que está seca, que está sofrendo,
Vamos para um lugar que esteja em situação melhor. Moabe era conhecido por justamente ser uma terra que dava muitos frutos, uma terra produtiva. Eles ouvem falar sobre isso e decidem ir morar em Moabe. Então, a atitude de Elimeleque, que é de salvar a família, aos nossos olhos, em um primeiro momento, pode parecer correta, mas ela não é. Nós precisamos entender algumas coisas. Primeiramente, esta é uma atitude que demonstra que faltou confiança no coração de Elimeleque, juntamente com a sua família. Ele decide ir para Moabe. Moabe, meus irmãos, é a terra dos descendentes de Ló, os moabitas. Eles são, então, parentes do povo de Israel, porque Ló era sobrinho de Abraão. Mas Moabe também é uma terra inimiga de Israel. Nós vemos isso, por exemplo, quando um homem chamado Balaão, e você deve ouvir falar sobre Balaão em alguns momentos, né? A história da conversa que ele teve com a jumenta. Mas a história mais importante que envolve Balaão não é essa, do seu diálogo com a jumenta. Balaão foi contratado por um rei chamado Balaque para amaldiçoar a Israel quando estes estavam a caminho de Canaã, a terra prometida pelo Senhor. O rei Balaque era de Moabe. Moabe, então, se coloca em oposição a Israel. E esta não foi a única vez que Moabe se colocou em oposição ao povo de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber: era uma decisão ruim sair de Israel para Moabe, porque eles eram inimigos de Israel. Mas esse não era o principal problema. O principal problema, meus irmãos, é que quando o Senhor colocou ao seu povo para viver naquela terra, na terra de Canaã, não era simplesmente para que ali estivessem, para que vivessem, mas para que o adorassem, para que o servissem. Era ali que o povo realizaria os cultos em adoração a Deus, conforme toda a prescrição dada pelo próprio Deus, através da lei de Moisés. Era ali que o povo participaria dos sacrifícios pelos seus pecados. As celebrações religiosas seriam ali realizadas, todo o povo se ajuntaria. Quando Elimeleque, juntamente com sua família, decidem ir para Moabe, saindo de Israel, eles não estão deixando para trás apenas a seca, eles estão deixando para trás o próprio Deus. Então nós podemos perguntar se o que ele fez foi errado. Sim, foi errado. Ora, mas ele não deveria agir para salvar a sua própria casa? Sim, com certeza. Ele deveria agir para salvar a sua família. Eles estavam com fome, com dificuldade. Mas essa não é a melhor atitude, por um simples motivo. Ao invés de guiar sua família para longe de Deus, abandonando a comunhão com o Senhor, Elimeleque deveria ter se lembrado do Deus a quem eles serviam e deveria ter guiado sua família a confiar em Deus, a lembrá-los todas as vezes em que o povo pecou contra o Senhor e que o Senhor os puniu. Ele deveria ter guiado sua família a adorar e a clamar por socorro de Deus, não a abandonar o Senhor, não a se voltar contra Deus. Ele deveria ter reunido a sua família e vamos continuar a confiar em Deus, porque a culpa está conosco. Não foi o Senhor que nos abandonou, fomos nós que abandonamos a Deus. De maneira que aquela atitude, ela não é para salvar, ela é justamente para trazer uma grande maldição sobre a vida de uma família, que sai de uma terra onde eles poderão adorar a Deus e os leva para um lugar voltado para a idolatria. Moabe também era conhecido por adorar a Moloque. Não era uma terra que engrandecia o nome do Senhor. De maneira, meus irmãos, que quando nós olhamos para esta história, nós não podemos ver simplesmente uma família que está fugindo da seca, mas uma família que está abandonando a sua comunhão com o Senhor. Meus irmãos, nós temos essa tendência também. Nós temos a tendência de muitas vezes olharmos para a situação em que nós estamos vivendo e começarmos a considerar as opções que nós temos. Nós começamos a pensar o que é que nós podemos fazer para mudar o cenário de adversidade que estamos vivendo. E muitas vezes, pouco importa se aquilo que faremos é um pecado ou não, se vai afastar a mim e a minha família do Senhor ou não. O que importa é ficar bem. O que importa é resolver o meu problema. Sabe uma coisa interessante sobre a história de Elimeleque? O nome dele significa o meu Deus é rei. Mas embora o seu nome, que expressava uma profunda convicção religiosa, não mostrava pelas suas atitudes uma convicção de que Deus era de fato o seu rei e que o leva para longe do Senhor, por vezes os cristãos, aqueles que se dizem servos do Senhor,
agem de uma forma semelhante. Começam a considerar tudo que possam fazer para trazer solução. E muitas vezes, o que se fazem nesta tentativa de resolver problemas é pecar contra Deus. Nós somos falhos nisso. Elimeleque também foi falho nisso. Mas Cristo, pela graça de Deus, confiou plenamente no seu Pai. Obedeceu fielmente às suas ordens. E por causa disso, por causa de Cristo Jesus, nós hoje podemos descansar em saber que temos comunhão com Deus. E que o Senhor Jesus é o responsável por manter esta comunhão. De maneira que nós não precisamos ficar em Patos, nós podemos ir para um outro lugar, para outra cidade, e a nossa comunhão com o Senhor não será quebrada. Porque não depende de onde estivermos, mas daquele que nos mantém em união com Deus. Nós dependemos de Cristo. E nós precisamos confiar em Cristo. Nós precisamos depositar nele as nossas esperanças. Nós precisamos ser clamentes ao Senhor, pedindo: Senhor, nos abençoa e nos guarda de todo mal e nos faz sermos fiéis à tua santa palavra. É de Cristo que nós precisamos no meio das adversidades. Porque as crises, meus amados irmãos, não são uma oportunidade de nos afastarmos de Deus, mas de justamente pedirmos a Ele pelo socorro que nós precisamos. A primeira consequência, então, de não confiar em Deus é abandonar a sua comunhão. A segunda consequência, nós veremos entre o verso 3 e o verso 5, que a família de Elimeleque vai experimentar uma coisa também terrível. Assim como abandonaram a comunhão com Deus, eles agora vão experimentar a sensação de que não precisam de Deus. Esta é a segunda consequência. Vejam, o texto vai começar no verso 3 dizendo que Elimeleque morreu, mas que sua esposa Noemi ficou amparada pelos 2 filhos, Malom e Quilion, os quais, por sua vez, casaram com mulheres moabitas e ficaram ali 10 anos. 10 anos é muito tempo. Tempo suficiente para se esquecer alguns costumes e absorver outros. Eles não estavam em Israel há muito tempo. Eles ficaram em Moabe tempo suficiente para pensar que poderiam viver sem necessitar de Deus. Nem sempre as pessoas percebem, mas quando elas tomam a decisão de se afastarem de Deus, elas não estão simplesmente se afastando de Deus, elas estão percorrendo um caminho muito perigoso, do qual elas podem se acomodar, se acostumar a não ter mais que obedecer à sua lei, a se importar com o que estão fazendo ou não, se pode ser pecado ou não. Elas começam simplesmente a viver. E quando os problemas que elas tinham e julgavam estar vivendo por causa da religião, ou não conseguiam resolver porque estavam não considerando todas as opções, mas eles começam a observar o que tem para fazer, fazem, resolvem os seus problemas, aparentemente, e pensam: não, eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso do Senhor. O meu problema foi resolvido longe de Deus. Eu não preciso de Deus, então. Eu não preciso de uma igreja. Eu posso viver como eu bem entender. Eu sou capaz de resolver a minha vida. Muitos pensam assim. Será que não foi esse o pensamento de Elimeleque, juntamente com Noemi e os seus filhos, Malom e Quilion? Dificilmente alguém fica num lugar em que não está sendo feliz. Principalmente se esse lugar não for sua terra de origem. Eles saíram de sua terra, aonde nasceram, aonde estavam a sua família, aonde estavam as pessoas que eles conheciam, os seus conterrâneos, para uma terra inimiga que não adorava a Deus, e ficaram 10 anos, uma década inteira. Não foi simplesmente um mês, não foi um inverno, foi uma vida. E por que eles não voltaram? Certamente porque eles julgavam que encontraram lá tudo o que eles precisavam. E o pensamento era: eu não preciso mais do Senhor. Aqui está tudo bem. Os costumes locais foram sendo absorvidos. Essa questão de costumes nós sabemos que é interessante. Nós vemos quando alguém do sul vem morar aqui na região nordeste, ele vai absorver alguns costumes locais e esquecerá outros da sua região. Da mesma forma o nordestino, que sai daqui, vai morar em São Paulo, passa 10 anos. Veja como é que volta o camarada que sai de Caicó, no Rio Grande do Norte, vai para São Paulo, passa 10 anos. Quando ele volta diferente, começa primeiramente a chiar muito. É algo normal. O que foi que eles absorveram dos costumes da terra de Moabe? Nós não sabemos. Mas quando os filhos resolvem casar, o pensamento é: será que os pais não questionaram seus filhos sobre esta decisão? Ora, o Senhor havia proibido esse tipo de casamento
Deuteronômio capítulo 7 nos mostra que o Senhor havia expressamente dito que os pais não deveriam dar os seus filhos em casamentos com pessoas que não fossem de Israel. O motivo disso? Muito simples. A quem os filhos deste casal vai adorar? Ao Senhor ou aos falsos deuses? A geração que viria seria uma geração corrompida espiritualmente. O Senhor não queria esse tipo de casamento. Os pais questionaram a Malom e Quilion, nós não sabemos. Eles poderiam ter agido como o pai de Sansão. Quando Sansão chega para o pai e diz: pai, eu quero casar. E eu quero casar com uma das filhas dos filisteus. O pai de Sansão faz a seguinte pergunta: por acaso não tem entre as filhas de teus irmãos uma mulher para você casar? Será que entre todo o meu povo, Sansão, não existe uma mulher para que você possa casar? Tem que ser com uma das filhas daqueles incircuncisos, ou seja, daquele povo que não adora Deus. É com elas que você precisa casar. Nós sabemos que os problemas que vieram na vida de Sansão foram graves, justamente por esse tipo de decisão. Mas aqui os pais de Malom e Quilion haviam abandonado ao Senhor, se esquecido da necessidade de obedecer a Deus. Estavam vivendo muito tranquilamente. E se os filhos iam desobedecer a Deus, era só mais uma dentre tantas outras desobediências que eles realizaram. A obediência a Deus ficou para trás. O pensamento e a preocupação em fazer o que Deus quer também. Agora vamos casar, porque a vida está seguindo. Está indo tudo muito bem. E eles casam. A princípio eles não vão sentir, meus irmãos, as consequências de suas decisões. Mas o primeiro choque de realidade vai acontecer quando Elimeleque morre. Mas essa situação, que é difícil para Noemi, vai ser amenizada, porque ela vai ficar amparada pelos seus filhos. Malom e Quilion estão vivos, vão cuidar da mãe, tudo bem. Então ela não vai sentir, neste primeiro momento, a situação ficar de fato ruim. Mas os filhos também vão morrer. Malom e Quilion vão morrer. E agora a situação vai ficar complicada para Noemi. Ora, nós estamos aqui dizendo que por acaso se eles tivessem ficado em Israel, isso não iria acontecer? Certamente que não. As pessoas também morriam em Israel, havia tragédias lá e existiam viúvas. Mas o Senhor já havia determinado que o povo deveria cuidar de órfãos e das viúvas. Além deste cuidado social, existia um outro detalhe, que certamente foi esquecido por Noemi. O Senhor diz no Salmo 146 que Ele é quem ampara a viúva e o órfão. Ele é quem cuida de Israel. Ele é quem protege o seu povo. A vida de Noemi parece que estava indo muito bem. Ela estava numa vida tranquila, e quantos não são aqueles que pensam da mesma forma? Ora, a minha família está bem, rapaz, tem saúde, os meninos estão trabalhando, tem uns que fazem até medicina, nós não precisamos de nada, está tudo muito bem. Inclusive tem gente na igreja que pensa a mesma coisa. Não, está tudo bem, eu tenho dinheiro, tenho uma casa boa, um bom emprego, então tudo certo, saúde, não tenho com quem me preocupar. Esse é um pensamento perigoso. Se nós pensarmos que não precisamos de Deus, em algum momento nós vamos notar que precisamos e muito. Neste momento de tragédia que se abate sobre aquela família, Noemi vai ter que voltar para Israel. Ora, a terra de Moab lhe deu segurança, mas agora essa mesma terra não pode lhe ajudar. Ela vai ter que voltar para onde um dia ela esteve, mas não se sentia bem, não se sentia segura. Ela volta então para Israel, porque ela está desamparada. É o que nos diz o versículo número 5. Meus irmãos, nós precisamos saber o quão grave é pensarmos que não temos necessidade de Deus. Nós precisamos de Deus sim. Porque se nós colocarmos a nossa segurança, aquilo que nós pensamos que nos faz ter paz, no nosso dinheiro, na nossa casa, na nossa família, em algum momento, quando isso nos for tirado, nós sentiremos o chão sair debaixo dos nossos pés. Nós ficaremos como pessoas desamparadas. Nós não ficaremos bem. Simples de saber isso. O salmista nos diz que em vão trabalham aqueles que edificam a casa se o Senhor não estiver edificando essa casa. Em vão estão vigiando as sentinelas da cidade se o Senhor não é quem de fato vigia a cidade. É o Senhor quem cuida do seu povo, o ampara. Nós não podemos ter esse tipo de pensamento enganoso
de que, porque a nossa vida está tranquila, nós não necessitamos de mais nada, nós precisamos do Senhor, em todos os momentos, em todas as horas. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão maus, nós ainda dependemos de Deus. Existe uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós temos em Deus, que nada pode nos roubar. Nada. A salvação em Cristo Jesus. Quando nós confiamos em Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, nós estamos ligados ao Pai de uma forma inquebrável. É o que Paulo nos mostra em Romanos capítulo 8. E ali Paulo diz, olha, nem morte, nem vida, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa salvação em Jesus não nos pode ser tirada, e essa é de fato a segurança do crente. Não é o seu dinheiro, não é a sua profissão, não é a sua família, é o Senhor. É Ele quem cuida de nós. E nós precisamos ter isso muito bem firmado em nosso coração, para entendermos as dificuldades da vida que vêm sobre crentes e descrentes. Todos passam por aflições, mas o que nos dá segurança, passando por aflições, é saber que o Senhor Jesus estará conosco até o fim, como Ele nos prometeu. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nada pode nos tirar isso, essa certeza de que Cristo está ao nosso lado. Quais são, meus irmãos, as lições que nós temos diante de tudo aquilo que nós aqui falamos nesta noite? Nós temos pelo menos 2 lições, e eu quero que você atente juntamente comigo. A primeira lição, meus irmãos, que nós precisamos saber: não busque fora de Deus a solução para os seus problemas. Não acho que é se afastando do Senhor que você vai resolver tudo aquilo que está trazendo mal sobre sua vida. O mundo vai oferecer muitas opções para que você resolva os seus problemas. A maioria delas vai te fazer pecar contra Deus. Não embarque numa jornada como essa. Você vai certamente se dar muito mal. Mas confie no Senhor. Rogue a Ele que te faça passar por este vale da sombra da morte e te conduza em paz, em confiança, às suas promessas. Não se deixe levar por enganações, por mentiras, que prometem resolver tudo que você está passando, mas que a única coisa que realmente fazem é te afastar de Deus. Em segundo lugar, não ache que é o seu dinheiro, que é a sua posição social, a sua faculdade, ou mesmo a sua família que te dá segurança. No dia que isso for tirado de você, a coisa vai ficar complicada, você vai ficar em desespero. A sua confiança deve estar em Deus plenamente. É nele que você se sente amparado. Você precisa de Deus. Saiba disso. Alguns pensam, eu preciso me formar, eu preciso ter uma família, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter um bom emprego, uma boa estrutura de vida, porque aí eu me sentirei seguro. Não. Tudo isso é bom, certamente que é, mas o que você precisa mesmo é do Senhor. Nele você estará amparado sempre. Não coloque nestas coisas que a vida dá a sua paz, a sua segurança, porque isso é um terrível engano. Quantas são as famílias que neste momento da pandemia não estão em extrema dificuldade, passando por aflições, porque julgavam que aquilo que elas tinham era o que dava segurança a elas. Eu tenho minha família, então estou tudo bem. Eu tenho um bom emprego. Muitos perderam seus entes queridos, tragédias se abateram, pais morreram deixando seus filhos órfãos, outros perderam o seu ganha-pão, estão sem poder trabalhar. E aonde é então que estas famílias podem encontrar o descanso que elas precisam? No Senhor. Nunca ache que você não precisa de Deus. Você precisa de Deus sim. Principalmente se você quiser salvar a sua alma. Você precisa de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, assim como os marinheiros em alto mar eram seduzidos pelas sereias e encontravam a morte, não seja seduzido também por falsas promessas, que têm até uma aparência boa, mas que no fim irão te levar para longe de Deus. E você vai sofrer as consequências disso, de não confiar no Senhor, se afastar dele por bonitas promessas, que trazem a você um engano
de que vai resolver tudo que você precisa, mas que no final será uma grande tragédia sobre você. Confie no Senhor. Deposite nele as suas esperanças. E saiba que um dia você estará no reino de Cristo Jesus. E nada vai mais atormentar a sua vida. Nem tristeza, nem dor. Porque estaremos ao lado do nosso bom pastor, que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que Ele nos guarde, hoje e sempre. Amém.